Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso momento de esperança. Vamos continuar refletindo sobre o grande desapontamento religioso que aconteceu no ano de 1844. O tema da nossa reflexão é: a palavra de Deus nunca falha. Meus amigos, na reflexão que faremos agora, nós vamos entender o porquê Deus permitiu que ocorresse um desapontamento na vida das pessoas que esperavam pela volta de Jesus em outubro do ano de 1844. Através desse desapontamento que houve, Deus nos ensina uma grande lição, que é a de que a sua palavra nunca falha. Eu quero dizer para vocês, meus amigos, que toda vez que alguém achar que por causa do desapontamento a palavra de Deus está errada ou equivocada e ensinar aquilo que Deus não falou, aquilo que não está escrito na Bíblia, a pessoa está dando entendimento, está dando uma interpretação segundo a sua vontade e não segundo a vontade de Deus. Meus amigos, o que aconteceu no ano de 1844 foi o seguinte: por volta do ano 1840, 1844, ocorreu um grande despertamento religioso nas pessoas. E um teólogo chamado Guilherme Miller, ao estudar a profecia que está no livro do profeta Daniel, no capítulo 8 e no verso 14, que diz: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Quando ele estudou essa profecia, fazendo todos os cálculos matemáticos e seguindo toda a orientação para se interpretar uma profecia, ele chegou à conclusão de que o santuário seria purificado no ano de 1844, mais precisamente no dia 22 de outubro. E há um detalhe nessa interpretação de Guilherme Miller, que ele seguiu toda a orientação que o anjo Gabriel deu a Daniel para se entender os 2.300 dias. Numa profecia, quando se estuda uma profecia de tempo, um dia equivale a um ano. Então, nessa profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, que diz que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, então nós temos que entender que são 2.300 dias, mas que na interpretação profética se refere a 2.300 anos. E conforme a orientação que Daniel recebeu do anjo Gabriel, deve-se começar a contagem dos 2.300 anos a partir da ordem dada para reconstruir a cidade de Jerusalém, que se encontrava destruída e abandonada. E essa ordem ou essa autorização para reconstruir Jerusalém foi dada no império do rei Artaxerxes, no ano de 457 a.C. Então, quando se começa a contar os 2.300 anos a partir dessa data do ano de 457 a.C., nós chegamos até o ano de 1844, quando se cumpriria a profecia. E quanto aos cálculos matemáticos, os cálculos da profecia, feito por Guilherme Miller, tudo foi feito dentro dos princípios divinos, dentro da orientação de Deus. Mas há um fato que ele não se ateve na palavra de Deus. A contagem foi feita com os mínimos detalhes para se chegar em 1844.
O erro somente aconteceu porque Guilherme Miller achou que, nessa ocasião, o santuário seria purificado. Ele achou que o santuário era a terra e marcou este evento da purificação do santuário para ser feito aqui na terra, que Jesus voltaria para purificar a terra. Ele especificou até o dia 22 de outubro de 1844. Ao marcar essa data, ele errou feio, mas Jesus disse que nem os anjos do céu sabem o dia da sua volta. E nem Jesus sabia quando conversou com os discípulos. Então, de onde Guilherme Miller tirou essa data, se não existe essa data na Bíblia? Então, aqui é que está o erro que foi cometido. Agora, imagine vocês, meus amigos e meus irmãos, milhares e milhares de pessoas que creram na mensagem de Guilherme Miller. Não só Guilherme Miller pregou sobre a volta de Jesus nessa ocasião, mas todos os religiosos da época acreditavam que Jesus viria em outubro de 1844. Então, se Jesus ia vir e levar as pessoas para o céu, então por que casas, por que fazenda, por que carros? Não serviria mais para nada. Então você imagina milhares e milhares de pessoas se desfazendo de tudo aquilo que era material, se preparando para subir para o céu com Jesus. E o dia 22 de outubro chegou e Jesus não veio. Que grande decepção! Que grande desapontamento! As pessoas ficaram revoltadas com Guilherme Miller, ficaram revoltadas com a palavra de Deus, ficaram revoltadas contra o próprio Deus. E muitos abandonaram a fé e não quiseram mais saber de religião. Agora, há um detalhe muito importante que nós não podemos deixar de considerar, meus amigos, para entendermos o que aconteceu em 1844, é que esse desapontamento foi profetizado por Deus. Alguém pode até perguntar, mas como Deus pôde profetizar um desapontamento nas pessoas religiosas? Por que Ele fez isso? Sim, meus amigos, Deus previu esse desapontamento, ou seja, Deus profetizou esse desapontamento. E para entendermos então esse desapontamento, nós temos que ler o livro do Apocalipse, no capítulo 10, do versículo 8 ao 10. Leiam comigo. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. E ele me disse, pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então aqui está, meus amigos, a profecia do desapontamento. Notem, meus amigos, que no versículo 8 está escrito que João deveria pegar o livrinho da mão do anjo. E este anjo, como nós já vimos no estudo anterior, é Jesus. Jesus está com o livro aberto. E foi dito a João que pegasse o livro e comesse o livro. E João fez isso. Ele foi até Jesus, que estava com um pé na terra, o outro no mar, com o livrinho aberto na mão. Ele pegou o livrinho e comeu o livrinho. Mas foi dito a João que o livrinho seria doce a princípio na sua boca, mas que seria amargo no estômago. E de fato isto aconteceu. Então eu quero que vocês entendam que o fato de João ter comido o livrinho, isso significa que ele estudou o livrinho.
E João aqui está representando a classe de pessoas religiosas do ano de 1840. E essas pessoas aceitaram a mensagem que estava no livrinho, que era sobre o dia do juízo. Mas a interpretação que deram é que o juízo seria realizado aqui na terra, com a volta de Jesus para purificar o santuário que eles entendiam que era a terra. Então você imagina, as pessoas receberam a notícia de que Jesus estava voltando e marcaram a data, 22 de outubro de 1844. Essa foi a melhor notícia para todas as pessoas, de que Jesus estava voltando para levar as pessoas para morar no céu. E se as pessoas iriam morar no céu, então elas não iam precisar mais de casa, nem de carro, nem de fazenda, nem de dinheiro. As pessoas se desfizeram de tudo. Essa mensagem era boa demais, era muito doce. Saber que Jesus estava vindo para levar as pessoas para o céu. Mas acontece que o livrinho seria amargo no estômago. Isso quer dizer que a mensagem que eles aceitaram como sendo maravilhosa, quando Jesus não veio, essa mensagem se tornou amarga. Então imagina vocês a decepção das pessoas. Perderam tudo, se desfizeram de tudo. E agora então ficaram revoltadas com o que havia acontecido. Mas foi dito a João que ele ia comer o livrinho e que o livrinho seria amargo. Notem, aqui está a profecia. Deus avisou João antes do que iria acontecer. Mas muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus nos fala com respeito ao futuro. Muitas pessoas não acreditam que Jesus vai voltar agora. E muitos não aceitam, dando a desculpa de que já foi marcado uma vez, duas, três e Jesus não veio. Mas acontece que houve um erro na interpretação da profecia. A profecia estava certa. Eles comeram o livrinho, foi muito bom, muito gostoso saber que Jesus ia voltar. Mas quando Jesus não veio, se tornou amargo, decepcionante. Vocês entenderam então o que aconteceu no desapontamento e por que aconteceu? Agora, meus amigos e meus irmãos, só nos resta saber como Deus resolveu o trauma daquelas pessoas que eram fiéis, que acreditaram na sua palavra, de que ele viria. O que Deus fez para resolver esse problema? É o que nós vamos ver no próximo vídeo. Mas o apelo que eu faço para você, meu amigo e minha amiga, é para que você continue firme ao lado de Jesus. Continue confiando nas promessas da palavra de Deus. Jesus prometeu voltar outra vez e Ele voltará. Esqueça o desapontamento que houve em 1844. Jesus agora promete que vai voltar para nos levar para o céu. Agora não é uma profecia equivocada que foi interpretada errada, porque Jesus virá nas nuvens dos céus e todo olho o verá. E nós precisamos estar preparados para esse grande momento. E agora te convido para nós orarmos a Deus. Aí onde você está, se você puder, feche os olhos e vamos então orar. Amado Deus, querido Pai Celestial, agradecemos, Senhor, pela vida, agradecemos pelo perdão dos pecados que temos em Jesus Cristo, que deu a vida na cruz por nós. Nós te louvamos também por Tua palavra, que ela nunca falha. A Tua palavra sempre se cumpriu ao pé da letra, tudo que está escrito. Muito obrigado porque o Espírito Santo tem nos iluminado, tem nos guiado em toda a verdade. Porque assim Jesus prometeu que quando viria o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. E todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, diz a Tua palavra. Nós agradecemos por isto.
Pedimos perdão por todos os nossos pecados e que o Senhor nos ajude a permanecermos ao Teu lado, firmes, na esperança da volta de Jesus. Nós oramos e pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.